Olá, vamos se animar um pouquinho, né? Uma música assim bem, olha só. Você vai entender que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai entender, isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Tá vendo, Juvenal? É diferente. Pois é. E aí, nós vamos ter na nossa aula de hoje alguns gênios da nossa arte, vou dizer assim, né? E vamos logo para lá, porque o tempo ruge, não é isso? Temos muita coisa para a gente falar aí para vocês, desses grandes, maravilhosos, orgulho da nossa nação, tá? Dá orgulho de ser brasileiro quando a gente fala nessas pessoas aqui, ó. Tarsila do Amaral, ok? Di Cavalcante e Heitor Villa-Lobos. Será que ele tem um parentesco com Dado Villa-Lobos? Ou Dado Villa-Lobos tem um parentesco com ele? Dado Villa-Lobos, guitarrista lá da banda Legião Urbana, Renato Russo. Se você conhece essas pessoas, conhece a música dessas pessoas, você, né, deve estar fazendo as ligações aí, ok? E vamos lá. Começando com uma atividade que eu vou deixar aí para vocês, como sempre, uma atividade interativa. Eita, engasgou a palavra aqui. E vamos embora. Olha só. Agora sim eu vou poder falar dessa palavrinha aqui, tá? Antropofagia. Então, é o nome dessa obra aqui, desse quadro, ok? Então, eu pergunto, você sabe de quem é essa obra, esse quadro aqui? O que ela tem de curioso? Você vai descobrir durante a aula e aí você vai me dar uma resposta lá perto do finalzinho, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar a falar da nossa primeira artista aqui, a Tarsila do Amaral. Olha essa ilustração aqui dela aqui, ó. Pois é, e ela aqui já... Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois, olha isso, a moça tem uma família, né? Tinha condições, e aí ela foi estudar na Espanha, em Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, chamado Sagrado Coração de Jesus, isso já em 1904, ok? Olha aqui, ó, toda photoshopada, linda e inteligente, né? Estudada, culta. Pois é, com os seus conhecimentos, com os seus estudos, né, ela passou a pintar as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e o nosso próprio povo.
Começando por ela, que ela fez um autorretrato, né? Ela mesma fez o seu retrato. Isso aqui não está exatamente o retrato que ela fez, igual ao retrato que ela fez, porque é uma ilustração, tá? Que ela chamou aqui de manto rouge. Alguma coisa como... Tem uma cor chamada rouge, né? E é aí próxima do vermelho. Então é um manto vermelho que ela está vestindo aí, tá? E ela dizia para todo mundo que queria ser a pintora do Brasil, entendeu? Queria ser a referência em pintura do nosso país. Ela sempre falava isso. E ela acabou ficando aí entre as maiores. Seguindo aqui, nós temos também que, além dos temas, né, além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo que aprendeu em Paris para os seus trabalhos. Então ela foi incorporando várias influências. Mas aqui eu vou dar o primeiro toque, tá? Primeira coisa a pensar, a saber, a manter aqui bem dentro da cabeça, tá? É que ela não fez nenhum trabalho especialmente do mesmo jeito do pessoal do cubismo, do mesmo jeito que Picasso fazia suas obras, né? Uma leve lembrança do geometrismo, mas aquelas figuras tão intercortadas não entrou no trabalho dela. Nós vamos ver aqui, daqui para frente eu vou mostrando e você vai tendo a ideia de como ela leu o cubismo, como ela trouxe para o seu trabalho a influência, a ideia. Isso aí que é inteligência, né? Isso aí que é inteligência. Se você vê, você acha legal, você não vai fazer igual que o outro fez, você faz do seu jeito. Olha aqui, ó. Ela teve algumas fases, né? Na fase pau-brasil, entre 1924 e 1928, foram 4 anos em que ela ficou o que passaram a chamar de fase pau-brasil. Uma fase assim bem... Olha aqui como ela descreve. Ela fala o seguinte: encontrei em Minas as cores que eu adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante. Então, ela tinha essas cores que a impressionava na infância, e aí, esses 4 anos, ela foi pintando, colocando no quadro como ela gostava de ver as cores, né, nas suas figuras. Então, a gente está vendo aqui, ó, o verde, o azul, né? Algumas das cores que ela citou aí. O amarelo vivo, ok? E se for pensar em cubismo, você veja um pouco de geometria. Ah, desculpa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Aqui tem um círculo. Desculpa, Tarsila. Né? E aí você vai vendo, as figuras têm uma leve lembrança das geometrias, eu ia dizer geometricidades, mas é uma palavra meio invocada, vamos usar uma mais simples, né? Das formas geométricas aqui fazendo parte, né, do trabalho. Outro quadro aqui, ó, aí vem a próxima fase, que é a fase antropofágica. Eita palavrinha! Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu então marido Oswaldo de Andrade. Lembra dele? O bonitão das tapiocas? E aí ela pintou um quadro que não colocou o nome no quadro, tá? Ela não colocou logo o nome e Oswaldo de Andrade ficou encantado. Ele era uma pessoa que apreciava a arte e aí ele ficou assim apaixonadíssimo pelo quadro, passava horas, dias e noites olhando o quadro impressionado. E aí ele chegou a uma conclusão.
tá? E essa conclusão tem a ver com esse nome que tem a ver com essa ideia da antropofagia. A antropofagia significa, a partir dessa palavra aqui, que é homem, né? Antropo. Vem até aqui. É essa ideia. A gente pensa que é canibalismo, mas não é aplicado ao canibalismo. É a ideia do homem que come outros seres, outras pessoas. Mas em relação à arte, ela queria fazer o seguinte. Deixa eu comentar aqui para vocês, rapidão. Em relação à arte, o que eles estavam pregando era o seguinte, você vê o trabalho dos outros, ou vê o trabalho da Europa, né? Você vê o trabalho de fora, você vê que as pessoas estão noutra evolução, noutro estágio evolutivo, mas aí você não vai fazer igual. Você vai ter a inteligência para fazer a sua leitura. Você faz do seu jeito. Então, essa fase antropofágica, Abapuru é uma palavra que tem quase o mesmo significado, tá? E é uma fase em que ela faz uma espécie de releitura, puxa algumas características da vanguarda europeia para os seus trabalhos. E então vamos seguir, porque Oswald de Andrade, né, concordou com ela aí e colocou o nome de Abaporu no quadro, que também tem o mesmo significado de antropofagia. Ok? Então, olha só. Porque quando ele viu, ele ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que a Tarsila já havia feito. Olha aí, tá vendo? Ele era uma pessoa que entendia de arte. Talvez por isso eles tenham se entendido tanto, né? Então, batizou-se o quadro de Abapuru, que significa homem que come carne humana, ou seja, antropófago. Então, essa palavra aqui é meio que um sinônimo dessa outra aqui, né? Que tem o mesmo significado. Ok? Então, vamos ver. Oswald, então, depois escreveu o Manifesto Antropófago. Né? Lembra que ele escrevia para um jornal, né? Então lá ele fez um texto lançando essa ideia aí, que ele batizou de Manifesto Antropófago. E aí, juntos, eles fundaram o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Viu? Eu falei. Outros exemplos de quadros desta fase, dita antropofágica, são Sol Poente, a Lua, Cartão Postal, o Lago e Antropofagia. Tá? Você pode pegar esses nomes aí e pesquisar na internet, que fica fácil de você apreciar, tá bom? Nessa fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, além das cores fortes que ela tanto amava. Tá? Então vamos mais para frente, que tem esse quadro aqui, ó, Paisagem com o Touro. Olha só. Vai ter uma explicação desse quadro aqui, tá? A pintura Paisagem com o Touro, de Tarsila do Amaral, foi criada em 1925, é uma representação do imaginário rural do Brasil, especialmente da infância da artista que cresceu em uma fazenda. A obra retrata uma paisagem ingênua, bem infantil, com casinhas de telhados, ocres, janelas azuis, cercadas por uma vegetação verde exuberante. Então está descrevendo, isso é leitura de imagem, tá, gente? Está descrevendo o quadro aí, tá? No centro da pintura, destaca-se um touro branco com chifres enormes, como elemento surreal.
elemento imaginário, né? Além do real, com seu tamanho exagerado em relação ao cenário, tá? E a cor dele, onde alguém já viu na vida aí um touro totalmente branco, 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 branco? Tem por aí, né? E com um chifre vermelho. O touro é um símbolo importante na cultura brasileira. Ele representa força e poder. Ai, meu Deus. Tem outro significado também, mas não vale a pena comentar não, tá? Vamos ficar aqui. A cor branca do animal pode ser interpretada como pureza e inocência. Bota inocência nisso. Essa não deu para segurar não, gente. Fazer o quê? Mas vamos seguir. A obra foi criada logo após o lançamento do Manifesto Antropófago por Oswald de Andrade, que nesse período aí ele era o marido de Tarsila. O movimento propunha que o artista brasileiro deveria devorar a cultura estrangeira, principalmente a europeia, digeri-la e transformá-la em algo novo, original e puramente brasileiro. Gente, essa ideia aí, olha, foi reproduzida em várias instâncias, tá? Até na música também, isso aí teve influência, tá? Olha aqui a respeito da técnica. Tarsila utiliza a geometria e a síntese aprendidas com o cubismo em Paris, mas aplica cores que ela mesma chamava de caipiras, ou seja, azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo e verde cantante, tá? Então, veja aqui detalhes sobre a técnica e sobre a antropofagia aplicada por Tarsila do Amaral. E o simbolismo? A antropofagia é a representação visual de uma ideologia. Ela celebra a identidade nacional através da valorização das raízes indígenas e africanas, fundindo, misturando a técnica moderna internacional com a temática local. Essa tela é considerada a síntese definitiva do pensamento modernista da década de 20. Olha aí, tá vendo? Tá tudo bem mastigadinho aí, bem explicadinho, ok? Porque a vanguarda europeia não usava temas do Brasil. Então ela já começa aí dando uma mexida aí, ok? Aí vemos agora um outro artista, podemos dizer, um outro gênio da pintura brasileira, né? O Di Cavalcanti, Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo. Socorro, que nome, hein? O meu também, né? E vocês estão vendo aí esse quadro de Cavalcanti, né? Um dos principais pintores modernistas brasileiros. Atingiu sua maturidade artística a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, ele também escreveu prosa e poesias, tá? Acho que ele pintou muitos tipos brasileiros. Ó. Em suas obras, Di Cavalcanti abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba, né? Cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como As Praias, tá? Então você está vendo aí alguém aí já com um cavaquinho aí, né? Pessoas dançando, né? E como era comum, normalmente as escravas andavam com a roupa assim, um pouco desnuda. Por falta, tá? São comuns os temas sociais do Brasil, como festas populares, operários, favelas, protestos sociais, tá? Então você está vendo aí uma ilustração
do quadro Noturno na Gamboa, que é aquele mesmo quadro, o primeiro quadro que eu mostrei lá, só que com a outra leitura, ok? Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Tá? Noturno na Gamboa, em 1963. E aí, uma outra, olha só como fica explicadinho, como fica fácil de entender essa questão da antropofagia. Olha só, o nascimento de Vênus, em 1922. Então, o nascimento de Vênus é aquele quadro em que a Vênus, a modelo, a mulher, a deusa da beleza e do amor, tem algumas representações em que ela sai das águas, amparado por anjos e com pouca roupa também. E aqui, na visão de Cavalcante, ele faz totalmente diferente, né? Tem as mulheres lá, tem a mulher também desnuda, tem o mar também, tá? E ele chama esse quadro aí de O Nascimento de Vênus. Então, olha só, a composição O Nascimento de Vênus é uma obra do pintor brasileiro de Cavalcante, que nela faz uma releitura de um dos mais famosos quadros da pintura, O Nascimento de Vênus, obra do pintor italiano Sandro Botticelli. No seu trabalho, o artista brasileiro transpõe a Vênus mitológica para um ambiente tropical, certo? Para o nosso ambiente, né? Botticelli apresenta na sua obra a bela Vênus, deusa da beleza e do amor da mitologia grega, como personagem principal em meio às outras figuras do universo mitológico. De Cavalcante, por sua vez, faz uso das figuras de 4 mulatas inseridas dentro de um contexto bem mais atual. Viu aí? Isso aí é o que é a própria antropofagia em ação, tá? O fundo, em segundo plano, lá do quadro, o mar, com suas cores tropicais, encontra-se margeado por uma areia branca e coberto por um céu multicor. Aí de Cavalcante, o céu carente, cara sensacional, genial. E aí vocês aprendem através dessa descrição aqui do quadro, você aprende o que significa a antropofagia, ok? O movimento antropofágico. Olha aqui o original do Sandro Botticelli, olha como era, vendo? Matita di Venere, é italiano. Esse meu italiano, hein? É uma obra do artista renascentista Sandro Botticelli. Olha aqui o original. Foi produzida entre 1484 e 1486, 2 anos, hein? Trata-se de uma das pinturas mais emblemáticas do Renascimento. Então você olhe para esse quadro aí e veja o que tem de influência, né? O que foi captado de influência no quadro do Di Cavalcanti, né? Faça uma comparação que você vai perceber como ele foi gênio, ok? Olha aí. Tinha uma estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos. Aí, mais uma vez, um pouco mais visível. Então, seguindo aqui, nós temos outra leitura do Di Cavalcanti, As 5 Moças de Guaratinguetá. Né? É uma releitura das Senhoritas de Avignon, né? Lá do Pablo Picasso, que ele faz colocando tipos brasileiros, né? Ainda dá uma leve chegadinha na máscara africana, né? Mas a mesma ideia, só que as meninas estão aí com roupas com cores nacionalistas,
não é isso? São as mulheres protestando também aqui nesse outro quadro aqui, ó. Ok? Então, ele era bem brasileirinho, né? Bem abrasileirado. E agora eu vou mudar para outro rumo totalmente diferente. Eu vou falar aqui um pouquinho da música, né? Do grande gênio Heitor Villa-Lobos. E, antes de mais nada, eu vou tentar aqui executar um pouquinho de uma das suas obras mais emblemáticas, que se chama Trenzinho Caipira. Me coloca junto com ele. Eu e ele. Eu e o escrito. Aí, obrigado. Só isso aí. Só com esse teminha aí, tá? O genial Villa-Lobos, ele colocou sons orquestrais, ele colocou uma imitação de um trenzinho caminhando, né? Saindo, caminhando. Um trenzinho saindo. E por isso que a música se chama Trenzinho Caipira. Desse jeito, gente. Vocês precisam pesquisar e ver essa, que é uma das inúmeras obras desse genial músico premiadíssimo fora do Brasil e que influenciou muito na cultura brasileira. Vamos voltar lá que eu vou falar os detalhes maiores, tá? Heitor Villa-Lobos, ele participou da Semana de Arte Moderna, tá? Teve um dia lá que foi dedicado, destinado somente para ele mostrar a sua obra, tá? Então, um pouquinho aqui sobre a vida dele. Ele recebeu as primeiras lições musicais do pai, aprendendo violoncelo, olha só, e clarinete desde criança. Então, dois instrumentos dificílimos, né? Ele aprendeu a ler e escrever música. Na Semana de Arte Moderna de 1922, Heitor Villa-Lobos foi o compositor tido como criador e ícone da musicalidade brasileira. Isso porque, antes dele, o ideal artístico para os intelectuais era a reprodução da música clássica europeia, ao invés da preocupação com uma manifestação genuinamente nacional. Então, por isso que o Heitor colocou sons, colocou músicas com sotaque das diversas regiões do Brasil, tá? E essa música que foi um estudo que se transformou numa obra, né, do Trenzinho Caipira, é uma obra assim, que transcendeu e ficou muito famosa em vários lugares do mundo. Então, autodidata, quer dizer, estudou sozinho, e viajante incansável pelo Brasil, absorveu as sonoridades do choro carioca, do folclore regional e dos ritmos indígenas e africanos, transformando essas influências em obras eruditas e inovadoras. Olha aí, tá vendo? A inteligência do artista nacional. Então vamos seguindo aí, tá? Vamos ver mais coisas. Tem muita coisa para a gente ver do Heitor aqui, tá? Contribuições para a música brasileira. Villa-Lobos é considerado o maior expoente do nacionalismo musical brasileiro. A valorização da identidade nacional. Incorporou elementos do folclore
brasileiro, os ritmos africanos, indígenas e regionais à música erudita, criando, então, uma linguagem genuinamente brasileira. Eu já falei, mas aqui eu queria reforçar que, por tantas e tantas obras, é que ele assim, era abundante em obras, e não só demonstrando no Brasil. Fora do Brasil, inclusive, ele ganhou vários títulos de doutor honoris causa. Quer dizer, ele foi considerado, recebeu diplomas em diversas universidades pela honra da sua obra, entendeu? Pela criatividade, pela genialidade do seu trabalho. Olha aqui o violoncelo, tá? O Heitor estudou clarinete, mostrei lá no início, e o violoncelo também, ok? Então, influenciou na educação musical, porque como diretor da SEMA, a Superintendência de Educação Musical e Artística, entre 1932 e 1945, ele implementou o ensino obrigatório de música nas escolas brasileiras e promoveu o canto orfeônico, realizando apresentações com até 40 mil crianças. Então, ele introduziu corais e as pessoas tinham que estudar música mesmo, tinham que estudar partitura na escola, fazia parte da grade, né? Grande Heitor Villa-Lobos. E aí ele ganhou uma projeção internacional. Ele levou a música brasileira a ser conhecida no mundo, apresentando-se em Paris, né? Olha aqui, ó, 7 anos, de 1923 a 1930, nos Estados Unidos, na Europa, onde suas obras foram executadas nos teatros mais prestigiados. Brinca, né? Aí também ele, com seu trabalho, influenciou as próximas gerações, porque ele foi mestre de compositores como Tom Jobim, né? Influenciando, então, diretamente na bossa nova e o tropicalismo dos movimentos musicais brasileiros, né? E nas instituições ele fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. Após sua morte, foi criado o Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Tá? E aqui um dos mestres do violão que também compôs várias obras, né? O André Segovia, e que também reverenciava o Heitor Villa-Lobos. Bom, vamos ver o que aconteceu na Semana de Arte Moderna, né, brasileira, em 1922. Ele foi convidado pelo Graça Aranha, que era meio que diretor, né? E ele apresentou cerca de 20 composições próprias, incluindo as danças características africanas, o quarteto simbólico e a segunda sonata e a fiandeira. É o nome das obras, tá? A sua música inovadora, veja só, o pessoal estava esperando música clássica, estilo europeu, mas ele chegou com uma música bem colocando elementos brasileiros. E aí deu problema. O mesmo problema que a Anitta enfrentou, Heitor Villa-Lobos enfrentou também, que fundia elementos populares com a vanguarda erudita. Foi recebido com vaias e incompreensão pelo público conservador. Viu aí? Apesar da reação hostil, o evento marcou o início da sua projeção como criador original e símbolo do modernismo musical brasileiro. O homem sabia o que estava fazendo, né? E aqui, olha, eu coloquei para vocês conhecerem aqui o nosso maior gênio atual, o Yamandu Costa. Vocês precisam pesquisar e ver esse rapaz tocando. É um assombro. É uma delícia, porque ele é mágico.
eu queria chegar pelo menos na poeira do que ele toca, porque o caba é muito bom. E é maravilhoso como ele é, assim, muito parecido com Villa-Lobos, nessa questão de privilegiar e valorizar a música nacional, né? Os elementos da nossa brasilidade. Muito bem. As obras do Heitor, olha só, Villa-Lobos compôs mais de 1000 obras, essas que estão catalogadas, incluindo, aí vem as Baquianas, é uma série de 9 suítes que fundamentaram a estética do grande compositor, Bach, com elementos da música popular brasileira. Ele fez uma mesclagem, né? Fez uma leitura do jeito de tocar do Johann Sebastian Bach. Tá? A mais famosa é a Baquiana Brasileira número 2, que contém o trenzinho caipira que eu toquei para vocês ali, tá? Dei uma arranhada ali, perdoe aí. Aí vem os choros, são 14 composições para diferentes formações inspiradas nos chorões cariocas, os grupos que tocam choro. Choro é um tipo de música que inclui aí cavaquinho, tá? É muito tocada com o cavaquinho. Bom, 12 estudos para violão dedicados a André Segovia, aquele que eu mostrei lá, né? Que ele admirava demais, né? Revolucionaram o repertório internacional do instrumento e são considerados a Bíblia dos violonistas modernos. Então, se quer aprender com mais profundidade, tem que beber nessa fonte aí, tá? Olha aqui, 5 prelúdios para violão dedicados à sua segunda esposa, Arminda Neves de Almeida, e outras obras bem importantes, como o Irapuru, Amazonas, Serestas, Cirandas, Quarteto Simbólico e contribuições para a música brasileira. O Villa-Lobos é considerado o maior expoente do nacionalismo musical brasileiro, tá? E a nossa enquete, né? Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui uma quiz, né? Fazer aquela perguntinha aí para ver se você está realmente ligado na aula. Depois eu falo da nossa enquete. Olha só, bem que se quis. Vamos lá. Cândido Portinari foi um artista plástico importantíssimo do movimento modernista. Pintor, gravurista, ilustrador. Em suas obras, ele explora diversos temas de caráter social. Os Retirantes, esse quadro aí que a gente está vendo, é uma de suas telas mais consagradas. A obra, olha para ela, hein? Retratou o grupo, 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira sombria e triste, né? A paleta de cores escolhida exibe tons terrosos, o que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. E aí, olha aí e me diz, é verdadeiro ou é falso? Tchan, tchan, tchan. E aí, gente, é claro, é lógico que é verdadeiro, né? A gente está vendo, né? O povo aí tudo faminto, triste, fugindo da seca, ok? Agora vamos para a nossa atividade interativa. Vamos ver? Vamos lá? Você sabe de quem é essa obra? Explica o que ela tem de curioso. Tarsila do Amaral pintou, em 1928, uma das obras mais importantes do modernismo, o Abapuru, de Tupi-Guarani, Homem que Come. Oswaldo de Andrade criou um movimento antropofágico cuja ideia principal era deglutir a cultura europeia, incorporando-a a elementos da nossa cultura, como eu já expliquei para vocês. Então, esse quadro aí, Antropofagia, é a união do quadro Abapuru com o quadro A Negra, né? Olha aqui a negra, olha aqui Abapuru. Ok? Então, o processo de criação, criando a colagem, em 1912, Pablo Picasso e Georges Braque começaram a técnica de colagem, incluindo nas suas obras papéis de estofamento, papéis de toalha, mesa e papel de embrulho. Desde então,
A técnica tem passado por vários movimentos, cubismo, futurismo, surrealismo, construtivismo ou dadaísmo. Essa técnica de pintura consiste em combinar diferentes elementos externos sobre um suporte, normalmente recortes, fotografias ou papéis. Então, como suporte, pode-se utilizar um cartão fino e recortar revistas, jornais, cartolinas e compor aí um quadro mais ou menos como esse aqui, ó. Então você pode se inspirar aí e fazer um trabalhinho de colagem, tá? Como faziam os nossos mestres. E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!